muito boa noite para você. Está começando o programa Conexão Tarobá, aqui no 13.1 e também na internet, hein? O nosso site tarobá.com.br. Tem a nossa transmissão ao vivo, você pode compartilhar, você pode entrar por ali mesmo, no nosso canal no YouTube, se inscreva lá, ative o sininho e toda vez que os nossos programas estiverem entrando no ar, você vai ser notificado. Bom, nós vamos falar no programa de hoje sobre segurança. Temos um novo comandante no 5º Batalhão da Polícia Militar, essa importante instituição que trabalha junto com a sociedade, trabalha junto com a comunidade londrinense, e eu vou apresentá-lo. Claro que você já viu ele aqui nos programas da Tarobá, em outros programas, já viu nas redes sociais também. É o Tenente Coronel Juliano Berlese, que vai bater um papo comigo aqui. Coronel, muito bom dia, muito boa noite, melhor dizendo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Brevillieri, boa noite a todos os telespectadores da Conexão Tarobá. É sempre uma honra estar aqui nessa emissora que é tão prestigiada, né? E tem o alcance, principalmente, em toda a região. E, obviamente, o sobrenome não me é estranho, porque há muitos anos atrás, né, a minha relação lá com a tua família é de Cornélio Procópio. É verdade, lá em Cornélio Procópio, os grandes amigos da Rádio Cornélio Procópio estão acompanhando, inclusive, o nosso programa. Beleza, como é que você recebeu essa notícia? Para você é um grande desafio comandar o 5º Batalhão, que acho que é um dos maiores do estado do Paraná, do interior do Paraná, me parece que é um dos maiores também, né? É o maior, talvez o maior do estado, eu não tenho esse dado estatístico aí. Sim, é um grande desafio, mas a carreira prepara para esse momento. Então, todo comandante, e eu sempre falei, o oficial ou aquele que é preparado para a carreira das armas, ele não pertence ao mesmo solo, ele não pertence ao mesmo estandarte, e não pertence à mesma tropa, né? Então, esse movimento, ele é natural da carreira e ele não acontece da noite para o dia, né? Ele acontece ao longo de anos com as ascensões necessárias aos postos e, obviamente, nessa ascendência, conforme a atribuição do posto, é que a gente executa as atribuições funcionais. Antes disso, o senhor estava comandando o batalhão de Cornélio Procópio? Na verdade, o 15º Batalhão em Rolândia. Ah, em Rolândia. Antes, então, de Rolândia, que estava em Cornélio, é isso? Antes, o 3º Colégio da Polícia Militar em Cornélio e antes disso, o 18º Batalhão, que eu passei quando eu iniciou a minha carreira. Certo. Estava em Rolândia, então. Então, já conhecia bem a nossa... Inclusive, há ações muito integradas, né? Da Polícia Militar, tanto de Rolândia quanto o 30ª Companhia, que agora é batalhão, e também o 5º Batalhão, né? Sempre tem ações integradas, né? Veja que esse eixo é um eixo muito importante, né? Se nós começarmos ali de Ibiporã, Londrina, daí tem Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, então é um eixo muito importante. E o que divide são linhas imaginárias, né? O limite das cidades já são linhas imaginárias. E, por consequência, o limite dos batalhões também são, dos batalhões e companhias independentes. Mas essas linhas imaginárias, elas não são intransponíveis para as equipes policiais. Então, é constante o apoio de outras unidades, sim, é constante o apoio de outras unidades em Londrina e também vice-versa. Você tem alguma estratégia, algum plano de ação? Pretende dar continuidade àquilo que já vinha sendo feito? Ou tem alguma ideia diferente, alguns projetos diferentes para aplicar aqui? Nós somos mais um nível de execução, né? Por mais que a função hoje seja de comandante de um batalhão, nós somos mais um nível de execução dentro daquela estratégia de segurança que vem do Comando Geral e, antes disso, da própria Secretaria do Estado de Segurança Pública, que promove toda essa integração com as forças de segurança do Estado. Não só a integração, mas também todos os investimentos, né? É claro que as boas práticas, elas devem ser mantidas e a inovação, ela faz parte do perfil até do próprio comandante, né? Eu sou pragmático nesse sentido. Existe muita doutrina no que se refere ao emprego operacional da Polícia Militar e administrativo também. E eu sou muito apegado a essas regras, né? E aqui em Londrina,
O senhor acha que tem alguma característica, a cidade tem alguma característica específica no quesito de segurança? Ah, aqui tem muito furto, aqui tem muito roubo, aqui tem homicídio, aqui o tráfico é muito pesado. Tem alguma característica que chama a atenção? Os descritores, eu fiz basicamente um dever de casa, né? É claro que foi dia 29 que eu assumi formalmente, solenemente, mas foi segunda-feira que a gente está tomando pé de toda a situação. Então, assim, os números estão em declínio. E isso é um fenômeno que acontece no estado do Paraná, aqui até Londrina é até um pouco mais acentuado. Graças também à consecução dos esforços das forças de segurança, dos policiais militares, do comandante, do Coronel Guedes, que me antecedeu. Eu vi ali que o número de homicídios que preocupa muito, né, a segurança pública de uma maneira geral, ela é basicamente relacionada ao tráfico. E depois vem rixas pessoais e roubo, mas o latrocínio quase não existe. Isso que é muito importante, porque o latrocínio ele é um crime direto contra aquela pessoa que não precisa estar ali. A rixa pessoal, às vezes, é com outro traficante, ou o tráfico é relacionado a todo aquele contexto do tráfico, mas o latrocínio não, né? É um homicídio causado ali. Tem o feminicídio também, que está em queda, e existem ações preventivas com relação ao feminicídio. A patrulha da Maria da Penha, ele é uma ação sistematizada que está dando muito certo. Então, eu acredito assim, o estado do Paraná como um todo está dando muito certo no que se refere à segurança pública. E não estou falando só da Polícia Militar, né? O 5º Batalhão, sim, ele tem uma característica de metrópole, porque ela, de fato, é uma metrópole, mas ela também tem aquela característica lá da cidade do interior ali, né? Interiorano, daquela vida mais tranquila, também tem. Então, tem traços diferentes de outras regiões. Né? E aqui nós temos o 30º Batalhão, que cuida de uma boa parte da cidade também, né? Existe uma interface aí dos comandos? O 30º Batalhão, ele atua ali na Zona Norte e outras cidades da região ali. Bela Vista, Alvorada. E Biporã, exatamente. Jataizinho, que é uma região ali que já passou, eu já comandei ali aquela região, é uma região também até meio conturbada, então é aquela linha imaginária, mas nós estamos subordinados ao 2º Comando Regional. Operacionalmente e administrativamente, as diretrizes elas partem dali. Perfeito. Do 2º Comando... Do 2º Comando Regional. Do 2º Comando Regional. O Paraná ele é dividido em comandos regionais, né? Agora você falou do tráfico de drogas, que é um causador, né? Para outros crimes, né? Do tráfico derivam crimes de roubo, crimes até de homicídios, como o senhor mencionou. Então, qual é a estratégia para combater o tráfico de drogas? Tem alguma mágica, tem alguma fórmula para se combater? Ou é o dia a dia, repressão, prevenção? Qual é a pegada? A pergunta deu a resposta. É exatamente isso. Não existe uma fórmula, não é? O serviço policial ele não é uma matemática precisa, né? São estratégias que se montam e que se somam a outras ações e que irradiam os efeitos ali. Nós temos agido dessa forma, sim, com prevenção, com repressão, com apoio de outros órgãos, mas é um fenômeno que não é só policial, ele é um fenômeno social, né? Exato. Então, ele não se combate só com as ações da polícia. O que o senhor acha importante ter junto aí? Eu vagamente vi, né, que a Prefeitura de Londrina ela tem os mecanismos ali, todas as redes de apoio, a rede de apoio ao usuário, o Estado do Paraná tem também, então é o que precisa, é toda essa rede subsequente de apoio ao usuário, a coibir o tráfico. Existe muita inteligência policial voltada nessa área aí de repressão. Mas é um fenômeno mundial, né? O tráfico é um fenômeno mundial. Infelizmente, né? Inclusive tem esse debate nacional de transformar ou classificar grandes facções como terroristas, né? Como organismos terroristas, mas não é o caso para a gente debater agora. O que eu ia te perguntar, o nosso calçadão é um ponto importante do comércio de Londrina.
além do calçadão, né, aquele coração de Londrina ali, com aquelas ruas Sergipe, Benjamin Constant, Paraná, Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Duque de Caxias, né, Mato Grosso, todas essas ruas aí, tem uma sinergia muito grande com a circulação de pessoas ali. E há um grande número de moradores de rua que, volta e meia, se envolvem em crimes, né? É um problema social, mas de vez em quando tem ali furtos, de vez em quando tem ali agressões, inclusive agressões mútuas, né? Nunca vi ter tanta ocorrência de agressão de morador de rua, uma agressão mútua, né? Um brigando com o outro, um esfaqueando o outro, um brigando por causa de droga, essas coisas. Mas isso acaba gerando uma chamada, né, comandante, para a Polícia Militar. Olha, porque o cidadão, ele vê a Polícia Militar como um grande referencial de segurança. Temos a Guarda Municipal, temos, mas Polícia Militar tem um grande referência, 190 tem que chamar. Como é que o senhor vê isso, trabalhar essa linha tênue, delicada do problema social? A partir do momento que ele está num problema social, se ele comete um crime, ele vira um criminoso. Ponto, né? Ele comete um delito, ele é um criminoso. Como é que a atuação da polícia vai ser ali no calçadão, no centro do que tem muito morador de rua? Vamos voltar lá a uns 20 anos atrás, mais ou menos. Eu conheço bem o calçadão, todas essas ruas que você me falou, porque lá no pré-olímpico de 1999, isso. Eu era cadete da Academia Policial Militar do Guatupê, da Escola de Formação de Oficiais, e no pré-olímpico nós fomos instados ali em Cascavel e Londrina a auxiliar, a conhecer todo o policiamento. E eu fiz muito policiamento a pé ali naquela região e me parece que não mudou muito, né? É claro que por ser um fenômeno, né? Os moradores de rua, eles existem. Ações integradas, elas vão acontecer, isso é fato. Eu conversei bastante já com o meu antecessor, com o Coronel Eguedes, que agora está na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, né, se não me engano, essa é a Secretaria, em Londrina. E nós já temos ações concretas aí a serem desenvolvidas em fase de execução com apoio da ACIL. Então, isso são ações concretas. Eu imagino, isso psicologicamente se explica, a presença da Polícia Militar em determinada região, ou da uma viatura propriamente dita, ela é uma força dissuasória. Só pelo fato da imagem, da postura do policial. Isso é importante. E existe um policiamento já no calçadão ali que se mantém, né? Tem o policiamento com bicicletas, né, que está há algum tempo. Tem a ROCAM agora que ela foi desenvolvida e está sendo reestruturada, reorganizada exatamente para atuar nessa área central com mais efetivo. E eu acredito muito na integração das forças, principalmente que o patrimônio público ali, o calçadão, o comércio, tem muita relação de atribuição com a própria Guarda Municipal. E nós vamos atuar nesse contexto em conjunto. E quando você fala assim em prisões, e é claro, quando você aciona a Polícia Militar, e a Polícia Militar eu digo que ela é o braço mais desburocratizado do Estado, porque basta um aceno de mão, não precisa fazer um pedido, um protocolo formal, né, para aquele órgão do Estado estar ali. Então basta um aceno de mão que a Polícia Militar está ali. E é claro, quando ela é chamada, ela gera todo aquele protocolo de atendimento. Muitas vezes, essas pessoas ali em situação de rua, que são criminosos, que cometem o crime mesmo de menor potencial ofensivo, eles são encaminhados às autoridades competentes e, assim, de uma maneira muito genérica, mas muito abrangente, a maioria volta a cometer o mesmo crime, por essa condição social. Já diminuiu muito. Se pegar dados estatísticos dos últimos anos, aí ele se diminui, está se diminuindo. Ele está chegando num patamar assim que, em conversa com os oficiais, a gente fala, será que a gente vai conseguir, nesse quadrimestre, baixar ainda mais os índices? Vai lá e consegue. Então, isso aí não é fruto só, né, daquele trabalho pontual das equipes de rua ou propriamente do batalhão. É que eu digo, é a estratégia montada de segurança pública com relação a todo o Paraná. Perfeito. Que ele começa lá na Secretaria de Estado de Segurança Pública,
toda essa integração, todo esse desenvolvimento, todo esse estudo. Existem câmaras temáticas que tratam desse assunto e os reflexos aí, né, cerradinho nesses números que estão em declínio. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo, comandante. Depois vamos falar sobre outros assuntos importantes relacionados à segurança pública, relacionados ao 5º Batalhão da PN, com o comandante que está assumindo agora o cargo, assumiu recentemente, o Tenente Coronel Berlese. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Conexão Tarobá, aqui pela Tarobá Londrina, também na internet. Hoje conversando com o novo comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, o Tenente Coronel Juliano Berlese. Berlese, vamos falar um pouco dos grupamentos que existem dentro da Polícia Militar. Nós temos o pelotão de choque, né, a companhia de choque, nós temos a Rotan, o senhor citou a Rocan, que é aquele grupo especializado que atua com motocicletas e tudo mais. E surgiu, antes da sua posse, a informação de que estavam acabando com a Rotan, esse grupo também especial que faz um trabalho importante em Londrina. Realmente aconteceu isso? Não existe mais? Esses policiais eles foram realocados para outros grupamentos? Como é que foi essa história da Rotan? Quando o secretário deu uma entrevista a respeito disso, ele assim, foi muito assertiva a resposta dele quando ele falou assim: a Rotan ela não vai acabar, porque realmente dentro de Londrina ela não vai acabar, porque o próprio 30º Batalhão tem um pelotão Rotan. Então, eu vou devolver a pergunta até para ficar mais inteligível aqui para o nosso telespectador. Você sabe a diferença do trabalho da companhia de choque e da Rotan dentro de Londrina? Não, qual é? Então vamos falar assim, existe uma doutrina. E essa doutrina ela foi desenvolvida, ela foi pensada por profissionais que realmente estudaram a atuação dos grupos táticos, a doutrina de emprego dos grupos táticos. Isso é Brasil. Então ela varia um pouco de polícia para polícia, sim. A nomenclatura, mas o emprego tático basicamente é o mesmo. Então tá. Então vamos esquecer Curitiba, que é uma doutrina específica, porque dentro de Curitiba existe um batalhão de choque. O batalhão de choque, ele atua assim, basicamente, eu esqueci um pouco de forma técnica de falar, mas de uma forma mais abrangente, né, aos telespectadores. Então o batalhão de choque em Curitiba, ele atua basicamente na intervenção ou na gestão de multidões. É a doutrina. Protestos, manifestações. Exatamente. Protesto, bloqueio de rodovias, ruas, essas coisas. Futebol. Torcidas organizadas. Torcidas organizadas é o batalhão de choque. Quer dizer, isso é atribuição do batalhão de choque de Curitiba. Do batalhão de Só para ter uma ideia. Do batalhão de choque de Curitiba. Em Curitiba também tem um batalhão Rony, que realiza o policiamento tático móvel, vamos falar assim, para traçar um paralelo com a Rotan. Tá. Então, o que a doutrina fala sobre isso? Melhor ainda, o que a companhia de choque, qual é a doutrina de emprego da companhia de choque dentro de Londrina? Sabe dizer? Não. Então, é a regra, diferente de Curitiba, em Londrina, é a regra. É o policiamento tático móvel. O choque realiza o policiamento tático móvel. Exceção do choque em Londrina é a gestão de multidões, porque são eventos mais raros, acontece com muito menos frequência. Eles têm a capacidade técnica, a companhia tem a capacidade técnica de ter intervenções e gestão de multidões, tranquilamente, e executa com forma predominante o policiamento tático móvel. O que a Rotan executa? Policiamento tático móvel. Então, o que está acontecendo agora não é uma supressão de uma atividade operacional, é um nivelamento tático. O que está acontecendo nesse momento é um nivelamento tático das equipes, mas mesmo efetivo, mesmas viaturas. Mas sai aquela marca, né? Aquela logo, Rotan, aquilo acaba? A identidade visual ela não se perde porque as novas viaturas da Polícia Militar, Rony,
choque, rotan são todas pretas. Só vai ter um número ali, só vai ter o grupo alfanumérico delas ali. Que a rotan é cinza, né? Era cinza. Agora são todas pretas agora. agora. Então, as novas viaturas são todas exatamente por essa unidade de comando. Então, o que acontece? Esse nivelamento tático é importante porque são experiências de rotan, de rotan que atua numa segunda malha de esforço e o choque numa terceira. O choque, após o nivelamento tático, se o estudo comprovar eficaz, o choque vai continuar atuando da mesma forma que está atuando, fortalecido, obviamente, na segunda malha de esforço. Então, assim, para a população, de uma maneira geral, ela não interfere em nada. Certo. É o mesmo efetivo, o choque aumenta. Só que eu vou falar melhor. Com essa unidade de comando, isso é doutrina. A doutrina diz unidade de comando. É a mesma coisa assim, você tem uma tela de computador, certo? Então, organizacionalmente, você usa ali os ícones ali para a tua direita ou para a tua esquerda. A doutrina diz que você, para organizar melhor os seus ícones, você precisa ela centralizada. Então, a doutrina diz que você precisa ter essa unidade de comando. O que está acontecendo agora é só o nivelamento. Entendi. Qual que é a diferença, então, para o povão entender, tá? De uma viatura. Quando a gente chama o 190, né? Quando um cidadão aciona, vai uma viatura da Rádio Patrulha, não é? Exatamente. Normalmente. Por que não vai o choque? Qual que é a diferença? Porque você explicou aí da questão tática, né? Qual que é a diferença de uma viatura comum, onde vai aquela primeira abordagem, ou dependendo da natureza da ocorrência, aciona-se o choque ou a antiga rotan? Como é que é isso aí? Exatamente. É pela natureza, exatamente pela natureza da ocorrência e pelo emprego tático da equipe. Pode ver que são viaturas maiores, são de 4 a 5. Mais robustas. Mais robustas. Armamento também. A forma de abordagem é diferente, a forma de se posicionar é diferente no campo ali, né? Da ocorrência de uma maneira geral. E ele está ali para dar o suporte necessário às equipes, numa situação mais complexa. Criminosos armados. Sim. As equipes têm, todas as equipes, eu digo categoricamente, que têm condição técnica, têm o preparo para agir, no caso de um confronto. Então, agora a gente parte para uma premissa aí de confronto. As equipes táticas estão exatamente para isso. É aquele princípio do Sun Tzu, né? Você precisa mostrar força e realmente ter, né, o preparo para precisar usar. E hoje, inclusive, tem determinadas facções, tem determinados grupos criminosos que estão tão equipados ou até às vezes mais equipados do que a própria polícia. No Paraná, eu acredito que seja. Eu falo pelo Paraná, né? Vamos falar pelo Paraná. Eu digo mais Brasil, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Eu falo pelo Paraná, nós ainda temos um certo controle a respeito disso. Isso é interessante, né? Porque fala-se que há a presença de facções criminosas, dessas como o PCC. Não, o Comando Vermelho nunca ouvi falar, mas fala-se que tem membros do PCC, inclusive já foram presos aqui indivíduos que depois se autodeclararam, né? Não que alguém aqui esteja falando, eles mesmos dizem, ó, do PCC, tem alguma insígnia, alguma coisa ali. Como que é, comandante, da perspectiva da polícia, né, esse tipo de situação? São fragmentos espalhados pelo Brasil dessas facções criminosas, ou eles tentam realmente montar estruturas aqui e a polícia vem com serviços táticos, serviços inteligentes para tentar desfazer o que começaria a ser uma organização maior? Essa entrevista está sendo uma maravilha, porque você me pergunta e já me dá a resposta. Eu pergunto se é certo ou se é errado, se é isso ou não é. A resposta é exatamente essa. É o trabalho de inteligência, de como que funciona todo esse organismo, né? Existe muito material sobre isso, existe muita inteligência. Eu não me atrevo a entrar nesse assunto porque não é a minha área, mas eu sei que tem. E ela é complexo, né? Porque envolve banco, envolve dinheiro, então ele é um mecanismo muito, muito complexo. Mas no que tange às atribuições da Polícia Militar, é exatamente isso. É a repressão. A repressão com o trabalho de inteligência para coibir, né,
essas instalações aí. Perfeito. Assim, agora, eu estou falando assim de uma maneira genérica, né? Eu não quero entrar nessa seara aí especificamente, né? O senhor mencionou a questão de confrontos, né? Hoje existem discussões nacionais. Aqui no Paraná eu não vejo tanta intensidade nisso, mas tem gente que discute a letalidade, né? A tal letalidade policial. Tem deputados na Assembleia Legislativa que defendem, né? Não é que defendem criminosos, vou dizer assim, né? Eles acusam policiais, às vezes, sem ter a devida apuração, sem estar no local para ver como foi aquilo. Como que o senhor vê isso, coronel? O senhor acha que, às vezes, a polícia, às vezes, ela pode ter agido com excesso ou, às vezes, ela é injustiçada? Mas a letalidade é uma preocupação da Polícia Militar também. Assim, nenhum policial militar, isso aí é uma doutrina, nenhum policial militar ele sai na rua pensando no confronto. Com certeza. Ele não tá, ele está preparado para o confronto, mas ele não quer o confronto. Então, as últimas ocorrências aí, dos últimos meses até ou anos, né, basicamente foi uma reação porque o criminoso, em oposição a uma ordem manifestamente legal, agiu com beligerância. E grande parte, não, eu digo, a maioria esmagadora das ocorrências, eles realmente estão armados. E os policiais militares, eles são tecnicamente preparados para preservar vidas e garantir a ordem. A primeira premissa é preservar vidas. A vida do policial militar, a própria vida do criminoso e a vida dos inocentes em volta. Então, o confronto em si, eu posso dizer categoricamente esse ano que não tem nenhum policial denunciado pelo excesso doloso ou condenado. Até porque ele acaba respondendo, é instaurado na hora procedimento, né? E veja, as atribuições de polícia judiciária militar, que eram atribuições de justiça militar, de polícia judiciária militar, passaram à autoridade policial por uma competência de processo e julgamento do tribunal do júri. Sim. Nesses crimes, quando tem o resultado morte. Então, a apuração, a fase inicial da persecução penal, ela é muito transparente, porque se preserva o local, porque outras forças do Estado ali com independência e isenção, tem a participação do Ministério Público, existe um observatório que trata sobre isso, tem o inquérito policial, depois tem a fase processual. Então, assim, é muito apurado e muito isento essa apuração. Diferente do que muitos pensam, não fica em brancas nuvens. E se existe o excesso doloso, com certeza, assim, o excesso do policial, o dolo, o policial vai ser responsabilizado. E é uma atividade inerente, né, à nossa atribuição, verdade. Um dia lá, todos os policiais militares estão vestidos da farda CAC, foram lá e juraram defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. Com o sacrifício da própria vida, porque realmente é o que vai encontrar muitas vezes em ocorrências policiais, né? Então, ninguém quer responder, ninguém quer ser condenado, ninguém quer ficar preso ou ser excluído da prisão por um excesso. Com certeza. Então, o policial militar, eu digo assim, ele é constantemente preparado para não intervir, mas sem intervir, fazer com o que diz a legislação, nesse respeito aí. Perfeito. Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui no programa e até uma próxima entrevista. Muito obrigado. Sempre à disposição, o 5º Batalhão e a Polícia Militar como um todo está de portas abertas. Sucesso lá na sua nova jornada. E o programa volta na semana que vem com outro convidado. Obrigado pela audiência e até sábado. Tchau, tchau.